um tempo mais frio, fica quase impossível resistir àquele chocolate quente ou até mesmo um fondue, não é mesmo? A necessidade de manter o corpo quente pede alimentos mais pesados e gordurosos. Mas é bom não abusar. No N-Blogs de hoje, vamos saber como manter uma alimentação equilibrada neste outono e inverno. Olá, boa tarde a você que acompanha o N-Blogs, que começa agora ao vivo na semana especial Inverno, hoje falando de alimentação. O frio pode prejudicar a saúde, principalmente se a imunidade do corpo estiver em baixa. Uma alimentação rica em vitaminas pode evitar ou até mesmo amenizar uma gripe. Essa frente fria que está vendo aí, isso é um perigo para as pessoas, né? Tem que se prevenir também, né? Cai uma temperatura assim repentina. Fácil de pegar uma gripe. É fácil. Eu tenho criança pequena, tudo fica mais difícil de você ter problema de bronquite, essas coisas, e sempre fica mais preocupado mesmo. Esta farmácia já sentiu os reflexos da estação. Aumenta uma média de 50%, 60% mais. Remédios antigripais aumenta em geral. Como são vendidos sem prescrição médica, necessitam de um cuidado especial ao serem consumidos. Uma boa opção é trocar as farmácias por feiras e sacolões. Aqui, com certeza, pode-se encontrar todas as vitaminas necessárias para o organismo de um modo bem mais saudável. Todas elas estão em frutas, legumes e verduras. A vitamina C, por exemplo, encontrada nas laranjas, abacaxis, limões e maracujás, tem o potencial de oferecer proteção contra várias doenças, entre elas a gripe. Já o tomate, abóbora e cenoura contêm o caroteno, que age no organismo com funções semelhantes. No inverno, as sopas de verduras e legumes também são importantes para o organismo e ajudam a manter a saúde estável. Um dos condimentos que pode ser utilizado como remédio caseiro é o alho. Geraldo é um daqueles que trocam qualquer remédio por uma boa alimentação. É bom para circulação, alho e cebola não pode faltar na minha refeição. Cuidar da saúde o ano inteiro previne, na hora que você mais precisa do organismo, você está fortalecido, você está bem, né? Uma alimentação balanceada. Bom, e para falar sobre alimentação no inverno, eu converso agora com a nutricionista Beatriz Tenuta Martins. Ela é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região. E para completar o time, está com a gente também o blogueiro convidado de hoje, que é o Duílio Ferronato, do Portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. A gente pode dizer, doutora, que dar uma reforçada na alimentação nessa época mais fria pode mesmo ajudar o organismo a evitar doenças? Pode sim, porque a manutenção de níveis de vitaminas e minerais na quantidade certa no organismo, certamente aumenta a imunidade. Você não pode dizer que a ingestão dessas vitaminas vai curar uma gripe já instalada, mas vai sim prevenir. Então, a manutenção da ingestão desses alimentos, fontes de vitamina C, por exemplo, com certeza ajuda a prevenir pegar uma gripe. E a vitamina C está onde? Todas as frutas cítricas e no tomate. O tomate é uma boa fonte de vitamina C, só que apenas cru, né? Porque a vitamina C é rapidamente destruída com calor. Agora eu quero ver, né, Duílio, nesse inverno a gente comer só tomate e vitamina C. Tomate cru é uma coisa que eu já nem como. Mesmo cozinhando no vapor, ele também perde. Sempre, porque a vitamina C é muito sensível ao calor e até ao oxigênio. Então, por exemplo, você vai fazer um copo de suco de laranja. Se você deixar 8 minutos, já foi a vitamina C. Tem que ser tomado Tem logo que ser em seguida. imediatamente. Ou então Essas comer a própria fruta. industrializadas, então, não tem vitamina C? Normalmente tem, porque é acrescido após a preparação. Então, para quem não consegue fazer em casa, pode optar por um suco de caixinha, porque tem um acréscimo de vitamina C. Agora, vamos falar sério. A gente tem vontade de comer no inverno coisa pesada, né? O queijo, chocolate, fondue, até bebida alcoólica, o vinho, que aquece também. Como que dá para aproveitar tudo isso que o inverno oferece sem engordar? Porque a sensação que eu tenho é que no inverno a gente engorda. Normalmente sim, porque você realmente sente uma necessidade maior de coisas que não só te tragam energia, mas te tragam um pouco de calor. A gente tem essa necessidade. Bem, manter a atividade física seria importante, porque aí você não deixa de gastar essa energia. Mas uma outra coisa interessante seria você mesclar um pouco com alguns alimentos que são saborosos, mas que dá para comer no inverno. Por exemplo, sopas. Sopas é uma boa dica. Porque as sopas, por mais que você coloque ingredientes calóricos nela, 90%, 95% é água. Então, a concentração, né, que a gente chama de densidade energética, é baixinha.
Então, tomar sopa seria uma alternativa interessante para você mesclar essas outras coisas super Mas calóricas. tem as sopas que engordam um pouco mais, de batata e abóbora, essas coisas. Olha, é um pouquinho... a quantidade de calorias, se você for comparar, é muito pequena a diferença. então não faz diferença eu comer uma de batata e uma de Não, de praticamente beterraba? nenhuma. Porque o volume de água é tão grande que isso acaba diluindo na quantidade calórica que você vai comer. E até se quiser acrescentar um creme de leite, por exemplo, muita gente coloca para dar mais cremosidade, pode usar o light ou fazer uma sopa com um pouquinho menos de água para ficar um pouco mais grossinha. Poderia, são tudo alternativas na hora de preparar, que mesmo assim vão deixar esse alimento ainda com menos calorias do que um alimento denso. Né? Então é uma alternativa boa. Olha, gente, queijo, chocolate, massa é o que a gente está falando aqui. Tudo delicioso e calórico. Com a chegada do inverno, chega também o medo de ganhar esses quilinhos a mais. Será que dá para comer tudo isso sem engordar? Veja a reportagem. Quanta tentação! Com um cardápio assim, quem nunca exagerou e comeu mais do que devia? O prato, às vezes, fica pequeno para tanta comida. Aí, o regime já era. A gente come, né? Vai vendo tudo de bom, tudo gostoso, então vai comendo um pouquinho de cada. Vou colocando e... Como é que fica o prato? Aí fica gigantesco o prato. Ao contrário do que muita gente pensa, é possível sim emagrecer comendo de tudo. Basta ter limite e medir bem a porção de cada alimento. Para isso, valem alguns truques que nós vamos ensinar agora. Carboidrato, proteína, fibras. Nosso corpo precisa de tudo isso, ou melhor, um pouco de tudo. Mas como saber que quantidade é esta que garante ao mesmo tempo saúde e emagrecimento? A gente deve dividir nosso prato em 3. Metade deles são as saladas. No outro 1/3 a gente coloca os grãos, que vão ser os cereais. Para o feijão são 2 colheres de sopa de feijão. E as carnes devem ter aproximadamente o tamanho da nossa mão com a palma aberta. O queijo branco deve ter o tamanho equivalente a uma carta de baralho. A panqueca seria como um CD. Já a porção de purê de batata ideal tem o formato da lâmpada. A quantidade de legumes pode ser medida pelo mouse do computador. E para a sobremesa, meia xícara é o recomendado. Outras dicas simples é que a gente use pratos menores para nos servirmos, assim a gente se serve de porções menores. Menos quantidade, mas o sabor é o mesmo. Então, bom apetite! Quer dizer, será que o segredo está mesmo em medir as porções, fazer porções menores, mas sem deixar de comer o que está com vontade? Um pouco. Acho que controlar as porções é importante, porque, lógico, o volume que você ingere é importante, mas eu acho melhor você manter um equilíbrio, ou seja, por que comer tanta gordura, né? Dá uma reduzida na gordura e faz um equilíbrio com outras coisas. Então, se vai abusar num determinado horário, confundir, come uma sopa no outro. Enfim, tentar equilibrar no dia alimentar. Sim. Isso que eu acho que é o mais importante. Agora, as recomendações hoje em termos de saúde são de redução de ingestão de gordura. Quer dizer, é uma recomendação que é da Organização Mundial da Saúde. Nessa reportagem, o pessoal estava comendo um prato tudo de uma cor só também, né? Também não é bom. Você viu, era tudo uma carne, tudo muita carne, né? Isso. Na hora que você deixa o que a gente chama, né, que todo mundo fala o prato colorido, é para isso. É para você ter a certeza que vai ter vitaminas de todos os tipos e minerais, né? Porque cada um desses vegetais é fonte de uma determinada vitamina ou mineral. Agora, a sopa é uma boa dica, mas eu fico imaginando que a gente já tem uma recomendação de não comer muita coisa à noite antes de dormir. Em qualquer época do ano, na sua rotina diária. No inverno, onde a gente escolhe comer coisas mais pesadas, porque parece que o corpo precisa ter essa quantidade de calor. Então, talvez comer à noite esse tipo de coisa como um fondue, que normalmente a gente come à noite, num jantar, talvez seja melhor maneirar um pouco na quantidade, né? Isso, ou então comer em horários mais cedo. À noite, interessante, é uma sopa mesmo, né? Porque assim, a gente está vendo aí o prato de salada, né, que está aparecendo aí. No inverno, você normalmente come o ano inteiro uma salada, um legume, mas chega na hora do almoço, você vê aquele monte de salada fria e você pensa, pô, eu mesma fico sem vontade de comer a salada.
né? E como que eu posso substituir? É um legume cozido? O que pode ser feito? Então, você pode substituir por legumes cozidos, por exemplo, mas só que aí a quantidade de fibra vai estar menor. Então, essa quantidade de fibra, o interessante seria repor com fruta. Uma fruta de sobremesa. Isso. Seria para você poder, porque toda aquela celulose que está no vegetal cozido, ela está amaciada. Então, ela já não faz aquele papel que a gente espera da fibra, que é melhorar a digestão, peristaltismo do intestino. Se ela estiver amaciada, ela não faz isso. Então, os vegetais cozidos vão nos trazer a maioria das vitaminas e minerais, mas não a fibra. Então, a fruta resolve esse problema. Você sente um pouco isso, Duílio, de ficar sem vontade de comer? Porque você não como nada do Eu já almocei com o Duílio, sabe, gente? O Duílio, ele come bem equilibrado. O prato dele é equilibrado. É equilibrado. Mas o verde, a salada, eu tiro no inverno. No inverno? É. Eu fico sem essa vontade também. E aí mas eu aumenta como o quê? bastante fruta. Aumenta o arroz e feijão, por exemplo? Aumenta a quantidade de carne? Carne. Então, isso dá uma sensação de que carne dá uma saciedade maior por causa da fibra também? Não, a carne é porque normalmente ela tem dentro das células ou intercelular um teor de gordura alto. A maioria das carnes, né? Com pouquíssimas exceções. Então, a digestão é mais demorada por conta da digestão da gordura que está na carne, e não da proteína. E você não sente fome tão rápido, né? Isso demora a digestão e aí você tem aquele poder de saciedade mais longo, né? Principalmente se comer muita quantidade de carne, né? Às vezes tem uma porção pequena misturada com outros grupos de alimentos, pode não ficar tanto tempo sem se alimentar, né? Anteriormente você estava me falando que o ideal seria comer 120 gramas de... Porque assim, a preocupação da gente com a carne, na verdade, é o teor de ferro, né? Então, o ferro, ele só vem para a gente em quantidades bem aproveitadas, que a gente chama de biodisponível, se ele vier de um produto de origem animal. Então, a preocupação com a carne, na verdade, é o ferro e a vitamina B12, que é uma vitamina também bem ligada à questão da anemia. Só lembrando que esse ferro que tem na carne não é o mesmo ferro que tem num feijão, numa lentilha, é um outro tipo de ferro. Isso, ele tem um outro tipo de ligação. Esse de origem vegetal não é absorvido e aproveitado no nosso organismo como é o de origem animal. Então, a preocupação é essa. Então, se você comer pelo menos uma porção de carne no dia, e não precisa ser só bovina, é carne de qualquer animal, né? Peixe, frango. Peixe, frango. Uma pequena porção de 100 a 120 gramas, a quantidade de ferro estaria garantida. Mas aí todos os dias? Todos os dias. Gente, olha, uma dica simples, pouco calórica e cheia de benefícios. O chá é um ótimo aliado neste inverno. O brasileiro não tem muito hábito de tomar chá. O cafezinho, até por uma questão cultural, é uma das bebidas mais consumidas no país. Apesar do britânico ser o mais famoso, o chá não surgiu na Inglaterra, mas sim na China por volta do século IX. A gente tem a historinha que é mais considerada uma lenda do imperador Shenhung, que uma folha de chá caiu numa tigela de água que ele só tomava água fervida. Enquanto o café é um estimulante, o chá tem propriedades que tranquilizam e proporcionam bem-estar. Se a gente considerar o mundo, o chá é a bebida mais tomada depois de água, por causa da China, da Índia. Mas se considerar o Ocidente, o café ganha, inclusive na Inglaterra se toma mais café do que chá. Por aqui, esse hábito está mudando e parar no meio da tarde para apreciar um bom chá já faz parte da rotina de muita gente. O chá é um momento de fazer um carinho para você mesmo. Então, para você por exemplo, o momento que vai estudar ou antes de trabalhar, é aquele momento em que você faz uma pausa e, enfim, é uma coisa boa para si mesmo, O chá de alecrim, se você tomar ele de manhã em jejum a longo prazo, ele é bom para depressão. A camomila realmente tem um efeito calmante, então tem sim essas funções, contanto que você consuma regularmente e de preferência fazendo da própria erva, da própria planta. Um chazinho quentinho é gostoso, né? Assim, no tempo frio. Ele é pode ser chamado de um alimento ou não? Ele só dá uma questão de hidratação? O chá, na verdade, não te acresce nada nutricionalmente, nenhum tipo de chá. Então, o benefício do chá vai ser um benefício ou calmante ou estimulante, dependendo das substâncias que ele tenha. E ele vai te trazer essa sensação do calor. Então, acho que é uma alternativa legal para a gente continuar ingerindo o que você precisa de água sem tomar água. Porque no verão você toma lá um copão de suco,
toda essa água é contada na quantidade de água que você precisa por dia. No inverno é mais difícil. Sente menos sede. Isso. Então, bebidas que sejam quentes, agradáveis, estão te dando também água. Também é interessante. A mesma coisa de um leite com chocolate, por exemplo, uma coisa assim. A diferença é que o chá não é calórico, né? Em relação ao leite, né? E ele pode te ajudar a tirar um pouco a fome também, não é? À medida que ele vai, naquele momento, deixar o teu estômago cheio, sim, mas é uma coisa muito rápida. Porque a digestão e absorção é quase que imediata, né? Entendi. Pode ser indicado, talvez, um lanche com uma fruta acompanhada de um chá, Por exemplo, um lanche da tarde? Pode ajudar na saciedade? Vamos dizer, esse ritmo de alimentação, manter espaços curtos entre as refeições é muito importante. Né? Não deixar de comer várias horas. Então, sempre tem que intercalar entre as refeições principais uma pequena refeição. Então, no inverno é interessante a ideia de um chá. Né? Você acha que a principal queixa das pessoas, na sua experiência aí como nutricionista há bastante tempo, você acha que a principal queixa no inverno é o ganho de peso? Normalmente é. Porque parece que as pessoas não querem abrir mão de comer aquela quantidade. Então, assim, não vejo comer aquela salada, eu vou comer mais carne, mais arroz com feijão. E isso aumenta mesmo. Acaba você ingerindo mais coisas, acaba ingerindo mais doces. Você tem vontade, né, de comer uma sobremesa. Mas eu acho que isso está aliado também à redução do exercício físico. Mesmo que não seja aquele exercício de fazer, as atividades mesmo do dia a dia. Então, essa coisa do metabolismo no inverno diminuir é lenda. Num país como o nosso, em que as temperaturas não oscilam muito, Se você morasse sempre num país onde as temperaturas são sempre baixas, o teu organismo teria o mecanismo de defesa de fazer com que o metabolismo mudasse. Mas a nossa situação não é essa, né? Nosso país é tropical, quer dizer, o nosso frio não é aquele frio, né, de quem vive sempre no frio. Então, na verdade, o que acontece é você reduzir a tua atividade mesmo, né? Quer dizer, ficar encolhida, ter preguiça. Hoje eu preciso fazer uma compra no supermercado, mas está tão frio. Vou de carro. Então, não vou a pé. Por aí, é por aí. Então, talvez não abrir mão de fazer algum tipo de atividade física, né? Então, isso também ajuda. E maneirar um pouco com estas coisas que são extremamente gordurosas, né? Eu acho que a questão calórica sempre está muito ligado ao teor de gordura, né, do alimento. Quanto mais gorduroso... É caloria concentrada, né? Mas parece tão mais gostoso, né? Mas a função da gordura na alimentação é dar sabor. Esse é o papel dela. Só que na hora que você vai comparar, 1 grama de gordura te dá 9 quilocalorias. Nossa. 9. 1 grama de proteína ou de carboidrato, 4. Então, veja, gordura concentrada, é o dobro da quantidade calórica desse nutriente. Entre esses 3, que são os nutrientes calóricos, é o dobro da quantidade. Então, diminuir essa quantidade, talvez aumentar a proteína e o carboidrato. A gordura você chama os óleos, a gordura da carne a gente classifica como gordura a gordura de composição dos alimentos, né? Então, aqueles alimentos que já são gordurosos. Queijos. Que tem carnes, queijos, enfim, até o leite integral, que tem sementes oleaginosas. Essas e as de acréscimo, que você usa na preparação. Que aí vão ser os óleos vegetais, azeites, manteigas, margarinas, gordura vegetal hidrogenada. Tudo isso entra na mesma classificação porque tem o mesmo valor nutritivo, né? Vamos aproveitar esse tempinho para falar um pouquinho com o Duílio sobre o que tem no blog dele, no Portal R7. Tem a ver com comida, hein, Duílio? Tem a ver. Esse final de semana eu passei fazendo bastante experimentos na cozinha, sabe? Fiz umas carnes e tal, mas o que deu certo, que o ano passado eu tentei fazer pão, que eu nunca tinha conseguido fazer. Porque no inverno é muito difícil fazer a massa crescer, sabe? Ela tem que deixar descansando um tempinho, né? E ela não cresce. Então, agora eu coloquei no forno, fiz uma estufinha lá e fiz um pão com linhaça e a gente comeu com sopa. Foi normal, muito pão bom. Normal, com glúten, com farinha de trigo normal. Por enquanto eu tentei essa. O próximo final de semana vai ser com as outras farinhas. E tem a receita lá no site? Tem. Tá lá. Gente, então, bem fácil, viu? Você faz muito rápido, é barato. Não custa nada. E fica gostoso. Ficou super bom. Eu pus com linhaça para dar um gostinho e uma corzinha também. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre o que comer, o que não comer, como maneirar nas porções, né? No frio, onde a gente tem muito mais fome, muito mais vontade de manter o corpo aquecido. Mas o Duílio levantou um ponto importante no intervalo, que quando a gente está na época de inverno, a gente come mais, engorda, e aí quando chega às outras estações não consegue emagrecer. É comum esse tipo de ganho de peso, que existe uma dificuldade maior de perder depois? É comum, sim.
Teria que, assim, a fórmula seria voltar a fazer exercício físico e reduzir o volume de alimentação. Quer dizer, esse equilíbrio de gastar mais do que ingerir é que faz você perder o peso. Agora, tem outros fatores, né? Tem a questão da idade. Depois de uma determinada idade, a tua necessidade calórica normal cai muito. A partir de que idade? 35 anos. Ainda bem jovem. É um risco, né? Começa a cair a tua necessidade e aí você acha que você pode continuar comendo igual. Na verdade, cai a necessidade calórica do organismo, mas o seu hábito de comer aquela quantidade se mantém o mesmo. Isso. Não muda. Então, você está comendo em excesso para a sua necessidade calórica, é isso? Isso. A tua necessidade de manter as suas funções cai e você continua comendo o mesmo volume de alimentos que é o teu hábito. Então, é comum nessa faixa etária as pessoas darem um pulo mesmo de peso. E aí fica mais difícil também porque muda o metabolismo depois dessa idade. Isso, é essa mudança de metabolismo que faz cair a tua necessidade calórica. E tem uma história, né, de que as pessoas que vivem muito têm uma alimentação mais leve, com menos quantidades. Tem uma relação da quantidade de alimentação ingerida para a quantidade de anos que você vive? Não tem nada assim cientificamente provado. Mas a gente acha que assim, com o passar do tempo, você vai aprendendo a selecionar, aprendendo aquilo que eventualmente te satisfaz e não te faz mal. Acho que é uma coisa da vida toda mesmo, equilíbrio. Né? De equilíbrio para a vida. A gente tem mais um minutinho antes do final do programa para a gente falar das doenças crônicas que podem... Não transmissíveis, que podem ser melhor controladas com a alimentação. Vamos falar um pouquinho disso. Porque é uma preocupação mundial que está crescendo muito no mundo todo, a questão da obesidade e, associada à obesidade, essas doenças crônicas não transmissíveis. Hipertensão, as doenças cardíacas e até o câncer. Então, existem recomendações mundiais da Organização Mundial da Saúde de que todos os países devam reduzir a ingestão de sódio, que é o sal, reduzir a ingestão de gordura, de açúcar simples e aumentar o açúcar branco, né, que é a sacarose de mesa, e aumentar bastante o consumo de frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais e as sementes oleaginosas. Então, isso é uma recomendação mundial que todos os países estão se esforçando para fazer, porque significa você ter no futuro uma qualidade de vida melhor. Quer dizer, não é uma coisa curativa, é uma coisa de prevenção. Até porque os números da saúde diminuem muito quando você toma cuidado com a alimentação. Você não gasta tanto dinheiro com a saúde quando você tem um indivíduo que se cuida e se mantém saudável para evitar esse tipo de doença. Isso, é uma questão inclusive econômica. A preocupação dos países é essa, o gasto com saúde pública em função dessas doenças crônicas. Legal, gente. O N-Blogs de hoje fica por aqui, o tempo terminou, mas eu agradeço a participação da nutricionista Beatriz Tenuta Martins. Obrigada pelas explicações. Duílio Ferronato, mais uma vez, obrigada pela participação no N-Blogs. E amanhã, gente, vamos falar de turismo no inverno. Quais as melhores opções de lazer para curtir aquele friozinho? Mande um e-mail para o N-Blogs ou dê a sua sugestão via Twitter no @NBlogsTV. Eu te espero amanhã às 2 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau.